Capítulo 11. Ora, toda a terra continuava a ter um só idioma e um só grupo de palavras. E sucedeu que na sua viagem para o Oriente, descobriram por fim uma planície na terra de Sinear e passaram a morar ali. E começaram a dizer cada um ao próximo: Vamos, façamos tijolos e cozamo-los por um processo de queima. O tijolo servia-lhes assim de pedra, mas o betume servia-lhes de argamassa. Disseram então: Vamos, construamos para nós uma cidade e também uma torre com o seu topo nos céus, e façamos para nós um nome célebre, para que não sejamos espalhados por toda a superfície da terra. E Jeová passou a descer para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens tinham construído. Depois Jeová disse: Eis que são um só povo, e há um só idioma para todos eles, e isto é o que principiam a fazer. Ora, nada do que intentem fazer lhes será agora inalcançável. Vamos, desçamos e confundamos o seu idioma, para que não escutem o idioma um do outro. Concordemente, Jeová os espalhou dali por toda a superfície da terra, e gradualmente eles deixaram de construir a cidade. É por isso que foi chamada pelo nome de Babel, porque Jeová confundiu ali o idioma de toda a terra, e Jeová os espalhou dali por toda a superfície da terra. Esta é a história de Sem. Sem tinha 100 anos de idade quando se tornou pai de Arpaxade, 2 anos após o dilúvio. E depois de gerar Arpaxade, Sem continuou a viver 500 anos. Entre mentes ele se tornou pai de filhos e de filhas. E Arpaxade viveu 35 anos. Tornou-se então pai de Selá. E depois de gerar Selá, Arpaxade continuou a viver 403 anos. Entre mentes ele se tornou pai de filhos e de filhas. E Selá viveu 30 anos. Tornou-se então pai de Éber. E depois de gerar Éber, Selá continuou a viver 403 anos. Entre mentes, ele se tornou pai de filhos e de filhas. E Éber viveu 34 anos. Tornou-se então pai de Peleg. E depois de gerar Peleg, Éber continuou a viver 430 anos. Entre mentes ele se tornou pai de filhos e de filhas. E Peleg viveu 30 anos. Tornou-se então pai de Reu. E depois de gerar Reu, Peleg continuou a viver 209 anos. Entre mentes, ele se tornou pai de filhos e de filhas. E Reu viveu 32 anos. Tornou-se então pai de Serugue. E depois de gerar Serugue, Reu continuou a viver 207 anos. Entre mentes ele se tornou pai de filhos e de filhas. E Serugue viveu 30 anos. Tornou-se então pai de Naor. E depois de gerar Naor, Serugue continuou a viver 200 anos. Entre mentes ele se tornou pai de filhos e de filhas. E Naor viveu 29 anos. Tornou-se então pai de Tera. E depois de gerar Tera, Naor continuou a viver 119 anos. Entre mentes ele se tornou pai de filhos e de filhas. E Tera viveu 70 anos, sendo que depois se tornou pai de Abrão, Naor e Harã. E esta é a história de Tera. Tera tornou-se pai de Abrão, Naor e Harã. E Harã tornou-se pai de Ló. Mais tarde, Harã morreu enquanto estava em companhia de Tera, seu pai, na sua terra natal, em Ur dos Caldeus. E Abrão e Naor passaram a tomar para si esposas. O nome da esposa de Abrão era Sarai, ao passo que o nome da esposa de Naor era Milca, filha de Harã, pai de Milca e pai de Iscá. Mas Sarai continuava estéril, não tinha filho. Tera tomou depois Abrão seu filho, e Ló, filho de Harã, seu neto, e Sarai sua nora,
esposa de Abrão, seu filho, e estes saíram com ele de Ur dos Caldeus, a fim de irem para a terra de Canaã. Com o tempo, chegaram a Harã e passaram a morar ali. E os dias de Tera vieram a ser 205 anos. Tera morreu então em Harã.